Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar na página 4 da apostila de vocês. Nesse capítulo, nós já percorremos algumas aulas, já conversamos sobre os estados nacionais no século XX, lá na nossa primeira aula, falamos sobre o Estado neoliberal, nos aprofundamos nas ideias neoliberais, em entender o que é o neoliberalismo, comentamos sobre as experiências neoliberais, que aconteceram no mundo, destacamos o papel da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, enfim. Na aula de hoje, o nosso foco vai entrar no último tópico ali do nosso capítulo, Se o título do capítulo é Estados Nacionais, Neoliberalismo e Desenvolvimento, o nosso foco da aula de hoje vai ser exatamente entender o desenvolvimento sociológico no Brasil, certo? Se vocês abrirem a apostila de vocês na página 4, que é muito importante para a aula de hoje, vocês vão ver que a gente tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente dividiu a história do Brasil em períodos em que a gente vai nos aprofundarmos e entendermos as características de cada período. Inclusive, eu coloquei ali no quadro exatamente cada um desses períodos para facilitar o nosso acompanhamento, beleza? O primeiro período que a gente estabelece é entre 1500 e 1822. Nesse período, todas as decisões políticas relacionadas à colônia de Portugal na América, ou seja, todas as decisões políticas relacionadas ao Brasil, eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutista. Esse Estado absolutista a gente já estudou anteriormente. Toda a estrutura de poder na colônia, ou seja, toda a estrutura de poder aqui no Brasil, estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Já no período entre 1822 e 1889, a gente vê que basicamente da independência à república, havia aqui no Brasil um Estado imperial constitucional, com a presença dos poderes executivo, legislativo e judiciário. No entanto, a gente tinha um quarto poder. Que poder era esse? Basicamente, o poder moderador. Esse poder moderador, ele era exercido exatamente pelo imperador e ele ficava acima dos outros três, certo? Entre 1889 e 1930, nós tivemos o período denominado de República Velha, certo? Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são basicamente a proclamação da República e a Revolução de 1930, tá bom? Alguns historiadores, para alguns historiadores, esse período é mais conhecido como a Primeira República, tá bom? E o que acontece? Nesse período, basicamente, a gente teve uma presença muito marcante dos militares, certo? Só que eles eram despreparados para essa função de se integrar na esfera política. E isso vai ter uma consequência. Qual vai ser a consequência disso? Basicamente, o Brasil ele experimentou nesse período um retrocesso na esfera mundial e dificultou a economia do país e o comércio exterior. Beleza? Entre 1930 e 1945, nós tivemos o período de Getúlio Vargas, um período bastante extenso, que também é conhecido como Era Vargas, certo? Nesse período, o Brasil teve duas constituições, a de 1934, que tinha um fundamento liberal, esse liberalismo a gente também já estudou anteriormente, e a de 1937, que tinha uma inspiração fascista e autoritária. Então percebam, gente, que resumir as características da Era Vargas é muito complexo, não é uma tarefa fácil, exatamente porque por ter sido um período muito grande, a gente tem fases com aspectos diferentes, certo? Então a gente pode destacar, como características, uma centralização do poder. A gente vê, que o Vargas ele deixou um legado de leis trabalhistas, a concepção de um país com um projeto nacional, certo? O Getúlio Vargas ele também é famoso pela propaganda política,
certo? E, além disso, a gente também tem, né, a característica que o Getúlio Vargas, ele chega ao poder, né, através de um golpe de Estado, e ele é caracterizado por ser um governo populista, né? O que é o populismo? Basicamente, um conjunto de práticas políticas que fixa uma relação direta entre as massas, ou seja, entre aquela grande parte da população, né, e um líder carismático, um líder que consegue alcançar, né, as classes com mais facilidade. Dessa maneira, ele consegue criar uma relação de proximidade, certo? Basicamente influenciado por esse carisma, né? O populismo, ele vai se caracterizar pelo quê? Por um forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas, uma liderança política baseada num carisma pessoal, como a gente comentou, e na rede de clientelismo, além de um frágil sistema partidário, certo? Entre 1945 e 1964, a gente teve um período de democracia constantemente ameaçada por tentativas de golpe, certo? Em 1945, um golpe militar ele derruba o Getúlio Vargas do poder, sendo que o Getúlio Vargas ele já tinha vindo, né? Já estava no poder através de um golpe, ele já era um ditador. Foram realizadas eleições, sendo que o vencedor foi um general, o Eurico Gaspar Dutra, tá? De 1956 a 1961, nós tivemos o governo de JK, de Juscelino Kubitschek, que ele vai desenvolver a indústria nacional, ele vai trazer, né, as automobilísticas aqui para o Brasil, ele constrói Brasília, uma nova capital, ele desloca a capital do Rio de Janeiro, da região sudeste para a região centro-oeste, certo? Nesse governo, cresceu muito a corrupção e a inflação, né? Tanto que a presidência, né, do Juscelino, ele desagradou tanto que ele não foi reeleito, tá? Quem acabou ganhando a eleição seguinte foi exatamente o Jânio Quadros, que era um candidato de oposição, certo? Só que a gente tem uma renúncia do Jânio Quadros em 1961 e vai assumir o governo, né, o então vice-presidente, o João Goulart. Ele conta, né, o João Goulart, ele chega com uma grande resistência da população civil e dos militares, que já sabia, né, que o país enfrentaria dificuldades. Entre 1964 e 1985, nós tivemos, né, a ditadura militar aqui no Brasil, nós tivemos governos dirigidos por generais. Em 31 de março de 1964, os militares eles depõem o João Goulart do poder, certo? O João Goulart ele foge para o Uruguai, e então o general Humberto Castelo Branco ele assumiu o poder com um propósito ali, né, primeiro de tentar concluir o período desse presidente que havia sido deposto e promover eleições gerais. Entretanto, a gente sabe que não foi assim que funcionou, né? Os militares eles se estendem no poder e transformam exatamente esse movimento de 1964 num golpe militar, ficam no poder desde 1964 até 1985. Já de 1985 até os dias atuais, nós temos governos democráticos, né? Governos democraticamente eleitos por vias eleitorais, certo? Sendo que o primeiro governo que foi democraticamente eleito, que foi o Tancredo Neves, ele basicamente não conseguiu assumir, porque ele acaba falecendo antes da sua posse. Beleza, gente? Percebam, né, que a gente tem muita coisa acontecendo. Entender o desenvolvimento sociológico no Brasil é entender uma diversidade de fatos aí, beleza? Então, gente, a gente viu essa linha do tempo para facilitar a gente. Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 2, questões da 17 a 40. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.